Muito bem, gente. Então estamos de volta aqui para continuar a sua correção de questões. Questão de correções da SPSEX, tudo bem? Galera, eu já adianto que a questão que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, é uma questão difícil, sim? É uma questão difícil da prova de 2014 da SPSEX, que foi a prova mais difícil da SPSEX até hoje. Tá bom? A do ano passado também veio razoavelmente difícil, mas a de 2014 veio para arrebentar o aluno que prestasse o concurso. Tá bom? Show de bola? Então, olha só, presta atenção à dificuldade. Eu vou tentar ser o máximo didático possível. Mas vamos lá. Desce na tela, então. Questão 39. A população de peixes em uma lagoa varia conforme o regime de chuvas na região. Ela cresce no período chuvoso e decresce no período de estiagem. Essa população é descrita pela expressão que está aqui. Um erro que eu tive em uma resolução que eu tentei anteriormente, você que é assinante não está vendo esta resolução, mas um erro que eu tive foi ir vendo item por item e não te ensinar a interpretar a função. Um outro erro também é que estava faltando um mais 5 aqui. Mas agora não está mais. Então vamos lá. A 10 ao cubo vezes o cosseno. Aí o cosseno disso tudo aqui, ó, é de t menos 2 sobre 6 vezes π. Aí fecha o cosseno e aí soma-se 5. Essa é a expressão que a questão nos deu. E aí, gente, a gente tem que entender o que é isso. Eu costumaria dizer que não precisa entender o texto, mas a gente precisa entender. Isso é uma população de peixes. Então, para cada T, haverá uma população de peixes. T é medido em meses, certo? Como T é medido em meses, então T é no mínimo 0, né? E no máximo 12, né? Supondo que 0 seja o início da contagem do mês de janeiro e 12 seja o final da contagem do mês de dezembro, tá? Só que nojo. É isso aí, gente, acontece. Vai a vida. Eu tenho alergia a tudo, professor. Eu tenho alergia até ao senhor, né? Isso, se chama doença autoimune, isso aí que você falou. Então, vamos lá. Então, olha só. Nós temos aí, então, a nossa função. Em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer o seguinte. Agora essa questão tem o que nós chamamos de população média. Deixa eu explicar o que vem a ser uma população média. Isso é um termo estatístico, sim? Seria necessário cálculo, mas esse mais 5 aqui torna tudo possível, tá? Deixa eu explicar o que é uma população média. Uma população média vai ser a média aritmética do seu máximo e do seu mínimo. E por que o senhor está ensinando isso? É porque vai ter uma questão, um dos itens que vai te perguntar a população média. E eu quero que você aprenda a calcular isso aí. Tá bom? Essa parte é bem fácil, por isso que eu estou começando por ela. Depois a gente vai para as mais difíceis, tá? Galera, esse cosseno, ele terá valor máximo de 1 e valor mínimo de menos 1, porque é assim que o cosseno se comporta, né? O cosseno ele tem máximo igual a 1 e mínimo igual a menos 1. Isso já me permite calcular o máximo para esta população. Olha só que legal. Qual que vai ser o máximo? O máximo vai ser 10 ao cubo vezes 1. Entendeu o que eu fiz? Eu substituí o cosseno inteiro pelo máximo valor que ele assume, que é 1. Aí tem um mais 5 do lado. 5 mais 1, 6. A população máxima é de 6.000. Essa é a população máxima. É o quê? É peixe? É uma população de peixes. Isso. E qual é a população mínima?
Ah, professor, já entendi. O senhor vai substituir o cosseno pelo mínimo que ele assume, que é menos 1. Entendi? Entendeu? Ah, é fácil, né? Não, não é não. Mas eu acho, eu sou super esperta. Minha mãe disse que eu sou super inteligente. Tá bom, então. Então, olha só. 5 menos 1, 4, vezes 1.000 dá 4.000. Caraca, professor, então essa é a população mínima de peixes e essa é a população máxima de peixes. Exatamente. Então, qual que vai ser a população média, identificada assim, ó? Vai ser 6.000 mais 4.000 dividido por 2. Qual que é a população média? 5.000. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se é isso que ele diz. A população média anual é de 6.000. Não é. Então, essa primeira aí está errada. Então, isso aqui serve para justificar. Isso aqui serve para justificar a alternativa D. Ok? Tem mais alguma de população? A população atinge seu mínimo com 6.000 animais. Não, ela atinge o seu mínimo com 4.000 animais. Então também não pode ser essa. Show de bola? Show de bola. Aí agora a gente vai ter que parar para pensar um pouco mais, né? Não tem mais nenhuma questão que fale sobre a quantidade de animais. Agora a gente vai ter que entender esses períodos de seca aí. Para a gente fazer isso, agora a gente não vai estar mais preocupado em saber quais são os valores máximos e mínimos. Agora a nossa pergunta é: quando os valores são máximos ou mínimos? Essa é a nossa pergunta, tá? Vamos responder isso. Vamos lá. Cosseno de x. Aliás, deixa eu ser um pouquinho mais preciso. Cosseno de t menos 2 sextos π. Certo? Esse é o cosseno que eu tenho na minha questão. Quando é que isso aqui é mínimo? Deixa eu fazer assim. Quando é que isso aqui é mínimo? Isso vai ser mínimo quando o meu argumento, quando o meu ângulo, eu estou chamando isso aqui de θ, quando o meu ângulo for igual a π. Ué, professor, por quê? É porque o cosseno de θ, o cosseno de π, perdão, é menos 1. E menos 1 é o menor valor que eu posso ter. Então, o mínimo vai acontecer quando o meu ângulo for igual a π. Ok? Beleza. Aí isso fica assim. T menos 2 sextos π é igual a π. Peguei o meu θ e igualei a π. Certo? Aí você corta π com π. Passa o 6 para o outro lado. T é igual a 8. Então, eu já sei que o mínimo acontece quando T é igual a 8. Lembrando que isso está sendo contado em meses, tá? Então, no instante, 8 meses, a população vai ser mínima, o que significa que vai estar em período de estiagem, certo? Beleza. E quando que ela é máxima? Quando que ela é máxima? Existem duas circunstâncias em que o cosseno é máximo. O cosseno é máximo quando o θ é 0 e quando o θ é 2π. Essas são as circunstâncias em que o cosseno é máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o θ a 0. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. T menos 2 sobre 6 π é igual a 0. Dá para cortar o π, né? Porque é 0 do outro lado. Passo o 6 para o outro lado, eu obtenho que T menos 2 é igual a 0.
E, portanto, t é igual a 2. Então, 2 é um período máximo. Está antes do 8, então eu vou colocar o 2 aqui. Ok? E quando θ é 2π, hein? O que acontece? Aí vai ficar assim, t menos 2 sobre 6, π é igual a 2π. Corta π com π, aí você vai, se você fizer essa conta, você vai achar que t é igual a 14. Não pode, ultrapassa o que a gente considera mês, né? De uma certa forma faz sentido, porque 14 meses a partir de agora é 2 meses após o início do ano seguinte. Então faz sentido. Certo? Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá. Chegamos a essa conclusão aqui. No mês 2, eu tenho o máximo. E no mês 8, eu tenho o mínimo. O que isso significa? Significa que a minha função, ela atinge um máximo e um mínimo da seguinte forma. Ela pode até subir, descer, subir. Ela realmente faz isso em algum momento, né? Sobe, desce, sobe. É um cosseno, afinal, então ele sobe e desce. Só que vai ter um ano específico desse em que o máximo vai acontecer em t igual a 2. Esse vai ser o máximo, certo? E o mínimo vai acontecer em t igual a 8. Certo? Beleza, então eu já sei que do mês 0 até o mês 2 eu tenho chuva. Do mês 2 ao mês 8 eu tenho estiagem. E do mês 8 ao mês 12 eu tenho chuva. Deixa eu colocar isso organizado. Estiagem, e daqui para cá eu tenho chuva. Por que a gente pode concluir isso? É porque o problema nos diz que quando a população aumenta, aumenta a chuva. Daqui para cá cresce, então tem chuva. Daqui para cá diminui, então tem estiagem. Daqui para cá cresce, então tem chuva. Entenderam? Como o gráfico sobe e desce, aqui tem chuva, estiagem, e por aí vai. Foram quantos meses de chuva? De chuva tiveram 2 meses e depois mais 4 meses. E de estiagem? De estiagem tiveram 8 menos 2, 6 meses. Então foram de chuva 6 meses e de estiagem 6 meses. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então interpretamos o que tínhamos que interpretar e vamos lá. O período chuvoso corresponde a 2 trimestres do ano. Período chuvoso. Chuva durou 6 meses. 6 meses é justamente o correspondente a 2 trimestres. Então, esse é o gabarito. Letra A. Vamos ver a B. A população atinge seu máximo em t igual a 6. Não, a população atinge seu máximo em t igual a 2. Certo? Então, isso aqui está errado. O período de seca corresponde a 4 meses do ano. Não, o período de seca, né, de estiagem, corresponde a 6 meses do ano. Agora foi.
Show de bola, gente? Sobe aqui comigo? Com um pouquinho mais organizado agora, né? Então, eu vou fazer assim, eu sempre vou dar uma olhada no slide antes, pra gente poder resolver da melhor forma possível. É porque eu gosto de resolver com vocês, entendeu? Aí por isso que às vezes acontecem essas coisas. Eu não gosto de ver a questão antes, mas vou ter que começar a ver para evitar pelo menos esse tipo de questão, que é um grande problema, tá? Essa questão é uma questão de trigonometria, primeiro porque envolve período, certo? Envolve período, então, onde a gente encontra período em matemática? Trigonometria. Segundo, porque envolve um cosseno de trigonometria, certo? Terceiro, eu tenho que saber que o seno e o cosseno têm máximo e mínimo em 1 e menos 1. Então, é trigonometria, certo? O que a gente não pode achar é que é uma questão de geografia, certo? Professor, para mim isso é uma questão de geografia, porque, tipo, população de peixes, a população pisciária de uma lagoa depende do bioma, não sei o que lá. Tá. Aí eu sempre faço esse exemplo aqui para você que pergunta isso. Olha só, presta atenção. Eu tenho 5... Deixa eu ver... Eu tenho 5 seringas na minha mão aqui. Tenho 5 seringas. Adiciono 2. Quantas seringas eu tenho agora? Eu tenho 7, certo? Isso foi uma questão de aritmética? Ou foi uma questão de medicina? Porque tem bagulho de seringa, né? Pô, bagulho louco, né? Vamos lá. Eu tenho que administrar 150 miligramas de ibuprofeno numa pessoa. Já administrei 50. Quantos que eu tenho que administrar ainda? Quantos? Então, isso foi uma questão de quê? Foi uma questão de matemática ou foi uma questão de farmacologia? É muito louco, né? A gente tem que tomar cuidado. O recurso que foi utilizado para resolver essa questão foi puramente trigonométrico, certo? É lógico que ele contextualizou para uma coisa do nosso mundo, certo? Mas é uma questão de pura trigonometria. Desce aqui comigo para você ver. Cosseno, máximo e mínimo de cossenos. Para eu poder igualar a π, eu preciso que o cosseno de π seja igual a menos 1. Eu tenho que saber isso, certo? Para eu saber que o θ é igual a 0 e o θ é igual a 2π, eu preciso saber ciclo trigonométrico, porque senão eu não sei quando que o cosseno é máximo ou quando que o cosseno é mínimo, certo? Como é que eu vou conseguir fazer esta análise sem entender que o cosseno é periódico? Certo? Então, sim, é uma questão de trigonometria no ciclo. Certo? Show de bola? Questão 40, gente. Vamos lá. Sendo um pouquinho mais rápido, tá? Isso aqui é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Certo? Fórmula conhecida. A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vou passar o slide aqui da frente para você já ir pensando na próxima. Vai aí, ó, dá uma copiada aí. Tira uma foto. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, vou voltar a resolução dela. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Aí isola seno ao quadrado. Isso é 1 menos o cosseno ao quadrado. Substitui aqui, isso vai ficar assim, cosseno ao quadrado menos 1 menos cosseno ao quadrado menos o cosseno de x. Isso tem que ser igual a 0. Distribui o menos, fica menos 1, mais cosseno ao quadrado menos cosseno de x é igual a 0. Portanto, 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 é igual a 0. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1, que dá 9. Portanto, cosseno de x é igual a menos b, agora sim, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. 1 mais 3, 4, dividido por 4, 1.
E 1 menos 3 dá menos 2 dividido por 4 menos meio. Aqui tem uma pegadinha gigante que acabou de aparecer. A questão ficou bem mais interessante assim. Vou te mostrar por quê. Tem duas soluções, né? Cosseno de x igual a 1 e cosseno de x igual a menos meio. Agora olha que legal. Existem dois valores, né? X pode ser 0 e x pode ser 2π. Só que o intervalo está aberto aqui. Filho da mãe, né? Então não pode ser esse cara aqui. Então só tem uma solução para cosseno de x igual a 1 nesse intervalo. X igual a 0. Tá? E cosseno de x igual a menos meio. Menos meio está aqui, né? Certo? Tem dois ângulos para menos meio. Esse ângulo aqui, que é 120 graus. Certo? Como é que eu descubro isso? É porque eu sei que o cosseno de 60 é meio. Passando isso para o segundo quadrante, o segundo quadrante de 60 é 120. E eu sei que no segundo e no terceiro, o cosseno é negativo. Então, 120, 240. Ok? Tranquilo? Muito bem. E aí, agora, só somar as soluções. As soluções são 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 0. Isso aqui dá 2π. Agora sim, gabarito letra B. Beleza? Desculpa. Esqueci de deixar um pouquinho mais aqui. Tudo bem, gente? Todo mundo foi de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, suave na nave, sussa na montanha-russa? Então vamos lá. Questão 41. Uma questão que envolve arco tangente, certo? Vamos lá. Sejam M igual a arco tangente X e N é igual a arco tangente de 1 sobre X. P é a tangente de M menos N. Calcule o valor de 30π para x igual a 15. Eu imagino que seja 15 graus, porque senão não dá para fazer, né? Pelo menos não sem calculadora. Bom, gente, o que é arco tangente? Arco tangente é um negócio muito fácil de entender. Tá? Funciona da seguinte forma. Você pode passar esse arco tangente para o outro lado na forma de tangente. E quem que fica do lado direito, professor? Só o x. Entendeu para que serve? Então, o que é n igual a arco tangente de 1 sobre x? Passa para o outro lado, fica tangente de n é igual a 1 sobre x. Ok? Tranquilo? Ah, não, não é 15 graus não, tá certo, é isso aí mesmo. X igual a 15. Beleza. E ele quer saber esta jossa aqui. Como é que a gente abre isso? A gente abre isso assim. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Só que eu sei que tangente de M é x e que tangente de N é 1 sobre x. M é x, tangente de N, 1 sobre x, certo? Corta x com x. Aqui em cima fica x ao quadrado menos 1 sobre x. Tudo isso dividido por 2. É ou não? Né? Porque 1 mais 1, né? E aí isso fica igual a x ao quadrado menos 1 sobre 2x. Essa seria a resposta, mas ele permite usar x igual a 15, então isso fica 225 menos 1 sobre 30. Isso dá 224 sobre 30. Gabarito, letra A. Show de bola? Próxima questão, questão 42. Bem complicadinha também. Qual é o conjunto solução da inequação plá, plá, plá? Olha aí, gente. Bem próxima, né? Bem próximo
do concurso atual. Tá? Então, o segredo, novamente, é a gente passar tudo para a mesma função. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Portanto, seno ao quadrado tem que ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Ok? E aí, professor? E aí que isso fica assim, ó. 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado menos o cosseno de x menos 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Este cara aqui virou isto aqui. Legal? Bom, isso vai ficar assim. 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x menos 1 é maior ou igual a 0. Aí isso fica assim. 2 é menos 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x. 2 menos 1 dá mais 1. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Multiplica tudo por menos 1. Isso vai ficar 2 cosseno ao quadrado mais cosseno de x menos 1. E quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você tem que inverter o sinal da desigualdade. Tá bom? Isso aqui possui o gráfico. Se a gente for considerar o cosseno como uma variável, isso aqui possui um gráfico parabólico, correto? Com a concavidade voltada para cima, né? Porque o 2 é positivo, sim ou não? Meu objetivo é descobrir quem são esses caras aqui, tá? Porque eu tenho interesse na galera que está aqui, ó. Ué, professor, mas como é que o senhor sabe que você tem interesse aí? É porque eu quero que seja menor ou igual a 0 e somente esta parte azul da minha função está negativa. Certo? O resto está tudo acima do eixo x, então está positivo. Então eu estou interessado nesses caras aí. Como é que eu faço isso? Eu acho as raízes disso aqui, né? Então delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso continua dando 9. Cosseno de x vai dar menos b, agora sim, né? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí você tem duas raízes. Menos 1 e meio, certo? Então, menos 1 e meio. Então, a minha solução diz o seguinte, que o cosseno de x tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a meio. Agora tem que resolver essa inequação aí. Então vamos ver como é que a gente resolve esta inequation. Vamos lá? Eixo seno, eixo dos cossenos, marca o menos 1 está aqui. Marca o meio está aqui. Se você quisesse excluir esta parte da desigualdade, você pode, porque todo cosseno possui essa propriedade, mas não tem problema não. E aí, gente, eu quero que o cosseno esteja entre meio e menos 1, certo? Então eu tenho interesse em todos esses caras aqui. Eu esqueci de marcar aqui, calma aí. Perdão, aqui. Eu tenho interesse em todo mundo que tá daqui até aqui, certo? Essa galera toda aqui. Caceta. Não tô sabendo escolher a cor, meu Deus do céu.
Aí. Essa galera aí. Certo? Todos esses ângulos possuem essa característica específica que a questão pediu. Este ângulo aqui, a gente está careca de saber que é 60 graus. E esse cara aqui, 300 graus. Eu usei uma gíria bem velha aqui agora, né? Que tá careca de... Nossa Senhora. Eu tô ficando velho. Então, isso significa que x pertence, então, ao intervalo π sobre 3, 5π sobre 3. Gabarito letra C. Certo? Nesse intervalo aqui. O zero não está incluso, então tá tudo ok. Tudo bem? Tudo de boa, gente? Então, show de bola. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 43. Considere o triângulo com ângulos internos. Você percebeu uma coisa? Só deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só. Olha quantas questões caíram de trigonometria em 2017. 1, 2, 3 e aí acabou. Então, 3 questões em uma prova só, certo? Isso prova, professor, que eu vou errar 3 questões. Não, isso prova que você tem que estudar isso aqui bastante, né? É porque eu não gosto dessa matéria. Eu gosto, cara, acho trigonometria muito show. Deixa eu desenhar isso aqui mais bonitinho, vamos lá. Isso aqui tá mais ou menos 45, isso aqui tá mais ou menos 120. O outro ângulo tá mais para 45 que esse, né? E esse ângulo aqui é x. Ele quer saber a tangente ao quadrado de x. Senhor, né? Bom, por onde a gente começa? Começa achando x, né? X é 15 graus. Porque 120 mais 45 dá 165, para 180 faltam 15 graus. Perdão. Então agora a gente precisa calcular a tangente ao quadrado de 15 graus, tá? Então antes de tudo eu vou calcular a tangente de 15 graus. Como é que a gente faz isso? 45 menos 30. Certo? E aí, professor? E aí que eu vou colocar 60 menos 45, pode ser? É a mesma coisa, mas vai dar menos conta. Então, porque tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3. Eu vou ter que racionalizar primeiro. Aliás, eu vou ter que fazer MMC primeiro, enfim. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Certo? Tangente de 60, raiz de 3. Tangente de 45, 1. 1. Tangente de 45 é 1, pode excluir. E tangente de 60 dá raiz de 3. Então, a tangente de 15, por enquanto, ela tá com essa cara aqui, ó. Raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 mais 1. Por enquanto é isso aí. Agora a gente vai racionalizar isso aí, né? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Em cima fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E embaixo fica o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 3 mais 1, 4. Dividido por 2. Isso dá 2 menos a raiz de 3. E aí, a tangente ao quadrado de x é igual a 2 menos raiz de 3 ao quadrado, que é só fazer a conta, né? Isso dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do
Segundo. 4 mais 3, 7. 7 menos 4, raiz de 3. Gabarito, letra C de casa. Muito bem, gente. Então, finalizamos aqui as questões da SPSEC. Sobe aqui comigo. Muito bom, gente. Então, nós finalizamos aqui as questões da SPSEC.